Mensagem de Jesus Cristo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa frase de Jesus é uma das mais poderosas e consoladoras de toda a Bíblia. Nela, o Senhor oferece descanso e alívio para todos aqueles que se sentem sobrecarregados pela vida. Para entender completamente a profundidade dessa promessa, precisamos considerar o contexto em que foi dita e como ela pode ser aplicada à nossa vida hoje. O contexto da mensagem. Na época em que Jesus pronunciou essas palavras, o povo de Israel vivia sob uma grande opressão, tanto espiritual quanto política. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, que impunha pesados impostos e regras rígidas. Além disso, as práticas religiosas da época eram dominadas por uma liderança legalista que acrescentava fardos às pessoas em vez de aliviá-las. Havia uma constante pressão para seguir leis e tradições complexas que, muitas vezes, pareciam impossíveis de cumprir. Em meio a esse cenário, Jesus apareceu com uma mensagem totalmente diferente. Em vez de oferecer mais regras e expectativas, ele ofereceu alívio. Em vez de condenação, ele ofereceu graça. Jesus viu que o povo estava espiritualmente cansado, sobrecarregado pela culpa e o peso de tentar ser perfeito por conta própria. Ele estendeu a mão e disse: Vinde a mim. Isso era revolucionário. Ele não estava dizendo que as pessoas deveriam melhorar antes de vir a ele, mas que elas deveriam vir exatamente como estavam, quebradas, feridas, cansadas. A promessa de descanso. A promessa de Jesus é simples, mas profunda. Eu vos aliviarei. Ele não está prometendo uma solução mágica para todos os problemas imediatos, mas um alívio verdadeiro para as almas que estão sobrecarregadas. Esse alívio vem da paz que ele oferece, da certeza de que em meio às tribulações, ele está conosco, carregando nossos fardos. Quando entregamos nossas preocupações a ele, somos libertos do peso de tentar controlar tudo sozinhos. Jesus nos lembra que não fomos criados para carregar o peso do mundo nas nossas costas. Ele quer que lancemos sobre ele nossas ansiedades, medos, falhas e tudo aquilo que nos desgasta. Em troca, ele nos oferece sua paz, uma paz que excede todo entendimento. Aplicação para hoje. No mundo moderno, essa mensagem de alívio continua sendo extremamente relevante. Vivemos em tempos em que as pessoas estão mais ansiosas do que nunca, lutando contra o estresse do trabalho, as expectativas sociais, a incerteza do futuro e os desafios diários da vida. Muitos carregam fardos de preocupação, culpa e solidão que parecem insuportáveis. A boa notícia é que Jesus ainda estende o mesmo convite: vinde a mim. Ele conhece nossas lutas e nossos medos. Ele vê além da fachada que muitas vezes colocamos para o mundo e nos convida a derramar nossos corações diante dele. Não importa quão pesado seja o fardo que você está carregando, ele está pronto para aliviá-lo. Uma vida transformada. Quando aceitamos o convite de Jesus, algo incrível acontece. Nós começamos a viver uma vida de confiança em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas significa que em cada dificuldade podemos descansar na certeza de que Jesus está ao nosso lado. Ele caminha conosco, ajudando-nos a carregar o fardo e nos dando força para perseverar. Essa é a verdadeira motivação, saber que não estamos sozinhos. Jesus nos prometeu sua presença, e quando entregamos nossos fardos a Ele, experimentamos a liberdade de viver uma vida de paz, confiança e propósito. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, temos um lugar de descanso e refúgio seguro nele. Portanto, se você está se sentindo cansado, oprimido ou sobrecarregado, lembre-se das palavras de Jesus. Ele te chama para encontrar descanso, esperança e uma nova perspectiva para viver, confiando que Ele tem o poder de transformar até mesmo as situações mais difíceis. Tudo o que você precisa fazer é ir até Ele, confiar nele e permitir que Ele renove sua alma. Uma nova perspectiva. Ao entregar nossos fardos a Jesus, não só encontramos descanso, mas também uma nova maneira de enxergar a vida. Ele transforma nossa forma de pensar e sentir em relação às dificuldades. Onde antes víamos obstáculos intransponíveis, começamos a ver oportunidades de crescimento. Onde antes o medo e a ansiedade reinavam, surge a confiança na provisão e cuidado de Deus. A vida cristã não é uma promessa de ausência de problemas, mas de uma paz que permanece em meio a eles. Jesus nos ensinou a olhar para o mundo com olhos de fé, não de desespero. Ele nos ensina que até nas tempestades Ele está presente, como esteve com seus discípulos no barco, acalmando o vento e o mar.
Da mesma forma, quando as tempestades da vida parecem querer nos submergir, é Jesus quem levanta a mão para nos segurar, garantindo que não afundaremos. Crescimento, através da adversidade. Muitas vezes Deus usa as dificuldades como oportunidades para nos moldar e fortalecer. Quando enfrentamos desafios, temos a chance de amadurecer na fé e desenvolver uma confiança mais profunda em Jesus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3, 4. Ou seja, as dificuldades que enfrentamos não são em vão, elas têm o poder de nos transformar e nos aproximar ainda mais de Deus. Jesus nunca prometeu que não enfrentaríamos adversidades, mas ele garantiu que estaria conosco em cada uma delas. É nos momentos mais sômbrios que podemos ver a luz de Cristo brilhando com maior intensidade. Ele nos dá força para continuar quando parece que não temos mais energia e nos capacita a perseverar quando tudo em nós quer desistir. A graça sustentadora de Jesus. Outro aspecto vital da mensagem de Jesus é a graça que ele oferece. Muitas vezes estamos cansados porque carregamos o fardo da culpa, das falhas e dos erros do passado. Pensamos que, para nos achegarmos a Deus, precisamos ser perfeitos, mas Jesus nos ensina o oposto. Sua graça nos alcança exatamente onde estamos, em nossas imperfeições e fraquezas. Paulo escreveu que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coríntios 12. Isso significa que não precisamos nos esforçar para sermos fortes o tempo todo. Podemos admitir nossas fraquezas e confiar que a graça de Jesus nos sustenta. Ele não espera que carreguemos o peso sozinhos. Ele quer que confiemos nele, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta. Essa é uma das grandes liberdades do Evangelho. Saber que não somos salvos ou sustentados por nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus. Isso nos liberta da pressão de tentar ser perfeitos e nos dá a confiança de que, mesmo em nossas falhas, o amor de Jesus é suficiente. O chamado à comunhão, Jesus também nos chama para uma vida de comunhão. Ele não quer que enfrentemos nossas lutas sozinhos. Quando ele diz, "Vinde a mim", ele nos convida a fazer parte de uma comunidade de fé, onde podemos apoiar uns aos outros. O alívio que Jesus oferece é muitas vezes transmitido por meio de outras pessoas. Irmãos e irmãs na fé que compartilham de nossos fardos, oram conosco e nos encorajam. Essa comunhão nos lembra que o caminho cristão não é solitário. Deus nos coloca em relacionamentos para que possamos fortalecer e ser fortalecidos. Quando vivemos em comunhão, experimentamos o amor de Cristo de maneiras tangíveis e aprendemos a ser também instrumentos de alívio e graça na vida dos outros. Um caminho de esperança. Por fim, a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. Não importa quão sombria pareça a situação, ele nos dá a certeza de que há um propósito maior e um futuro de paz e alegria nele. Jesus venceu a morte e nos deu a promessa de vida eterna. Isso nos dá perspectiva para além das tribulações temporárias que enfrentamos. Sabemos que, em Cristo, o sofrimento de hoje não pode se comparar à glória que será revelada. Quando caminhamos com Jesus, a esperança se torna uma constante em nossa vida. Mesmo quando as coisas parecem desmoronar ao nosso redor, podemos olhar para Ele e encontrar força. A esperança que Ele oferece não é uma expectativa vazia, mas uma certeza inabalável de que no tempo certo, Deus fará tudo cooperar para o nosso bem. Conclusão. Portanto, se você se sente cansado, sobrecarregado ou sem forças, lembre-se do convite de Jesus. Vinde a mim. Ele não está esperando que você resolva tudo sozinho. Ele quer ser sua força, sua paz e seu descanso. Independentemente das circunstâncias, há esperança e alívio em Jesus Cristo. Ele promete caminhar ao seu lado, carregar seus fardos e renovar sua alma. Tudo o que ele pede é que você confie nele e se entregue à sua graça, sabendo que, em seus braços, há descanso seguro e vida abundante.